Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, cedinho, 6h30 da manhã. Se eu não entrar para cima, você dorme. Por isso eu já vou dar o recado no Acorda Vascaíno para você ganhar dinheiro logo cedo e se divertindo. Maravilha, aqui do lado, ó, tá vendo aqui, ó? Easy Cassino, a Easy Cassino, que faz você jogar jogos que não são jogos de aposta especificamente. A Easy Cassino tem os jogos de cassino, jogo de roleta, jogo de carta. Olha, é muito legal, muito bacana. E tem uns jogos muito diferentes. Eu até anotei aqui. O Majestic King, que é muito bacana. O Space XYXY, que é a denominação, né? Como eles falam. Tem o Burning Class. São vários jogos diferentes que você coloca um dinheiro lá, você faz uma aposta, mas dependendo da movimentação do jogo, você pode ganhar mais dinheiro. E você pode ganhar, na sua primeira aposta, uma dobra, usando esse cupom que tá aí na tela. Esse aqui, ó, juntinho de você, ó, tá aqui, ó, AV 2022. Você pode chegar aqui também, ó, pelo lado aqui, ó, AV 2022, ou então aqui, ó, no QR Code. Tá aqui o QR Code. Você coloca a sua câmera aqui no QR Code, você vai direto lá para a página da Easy Cassino. Aí você vai lá em bônus, faz seu cadastro, vai em bônus, coloca o AV 2022 e você tem a dobra para você fazer a sua primeira aposta. Olha só que maravilha, que legal. E olha, é muito bacana. São jogos que me deixam entretidos nesses momentos aí de Vasco sem muita notícia, né? Deixa a gente entretido, porque não tem sido fácil, não. Easy Cassino, com a gente aqui no Acorda Vascaíno. Eu queria falar de dois assuntos. Um, se vocês me permitem, eu vou tratar no final, que é do jogo da seleção brasileira. Porque eu quero falar até sobre uma questão que eu não consigo entender. Respeito, mas não consigo entender. O brasileiro que não torce para a seleção brasileira. Ah, não tem jogador do Vasco? Claro, eu fico muito chateado. Mas eu fico pensando cá com os meus botões. Não tem jogador do Vasco? É culpa da seleção? Não, é culpa do Vasco, que não consegue formar jogador de seleção brasileira. E quando teria um jogador do Vasco, que jogou no Vasco, que é o Felipe Coutinho, se machuca, né? A fase está tão difícil, mas eu vou falar de seleção brasileira no final desse papo. Porque no início desse papo, eu queria falar sobre essa maneira de negociar que está sendo levada a questão envolvendo treinador, diretor técnico, jogadores, nada divulgado. Eu falei ontem no News, à noite, lá no canal Atenção Vascaínos, da dificuldade que tem sido para nós jornalistas de cobrir o dia a dia do Vasco. E olha que eu sou um cara tinhoso, eu corro atrás, eu mando mensagem, eu ligo todo dia. Tem gente que não me atura mais, não me aguenta mais, mas a gente está fazendo o nosso trabalho. Eu até peço perdão às pessoas, digo, olha, desculpa, mas é o meu trabalho, eu preciso perguntar. E a gente faz isso diariamente, mas tem sido muito difícil. As notícias têm sido cada dia mais escassas em termos de publicidade, em termos de divulgação. E é claro que traz para o torcedor do Vasco uma angústia muito grande. Mas é isso que eu quero discutir. Porque até que ponto esse silêncio, esse sigilo, porque passa uma dúvida para o torcedor, é falta de opção, não sabe o que fez ainda. Será que o Paulo Brax já descobriu o que ele queria? Será que vai vir aquilo que se esperava? Ou não? Tá tudo dentro do planejamento, mas quer se esperar fechar no momento certo, até para não fazer muito alarde. Porque quando faz alarde, tá aí o Kehler. A gente deu uma informação, que é o nosso papel, de que seria em torno de 3 milhões. O Inter parece que pediu 5. Então, se isso pode atrapalhar ou não, o Vasco trata as coisas com muito sigilo. Eu falo diariamente com empresários ligados aos jogadores especulados e todos me dizem a mesma coisa. Vasco? Não, ninguém falou nada. Um até disse, não, tem uma sondagem. O Pedro Raul é um. O Fernando, lateral da Chapecoense, confirmou. O Pedro Henrique, zagueiro do Atlético do Paraná, desmente peremptoriamente através do empresário. Existem outros jogadores que da mesma forma, tá aí o Júnior Urso, que a princípio foi fechado, mas nem falar ele pode. Tá tudo muito fechado, muito sigiloso. E aí, a gente fica naquela agonia por uma cultura nossa. Porque a gente tem essa cultura de sempre ter a informação, de ter a notícia, desse lado popular, de dar satisfação ao torcedor, de dizer o que está fazendo. Porque para o torcedor fica aquela impressão, ih, vai vir ninguém, vai perder todo mundo. Mas eu já falei isso aqui. É claro que incomoda, é claro que dá uma ansiosidade, dá uma angústia,
Mas no futebol brasileiro ninguém contratou ninguém até agora. A Copa do Mundo também atrasa um pouco isso. Claro que treinadores estão sendo contratados. O Morinigo, o treinador paraguaio que se especulou no Vasco, foi pro Ceará. Você tem o Odair Helma, que também foi especulado no Vasco, foi pro Santos. O Eduardo Cudê, que se comentou que poderia ir pro Vasco, foi pro Atlético Mineiro. E aí o torcedor já fica naquela, pô, cara, mas quem é que vai sobrar nisso aí? Tem gente. Claro que tem gente. Agora, é saber se esse gente vai agradar ou não. E essa é a principal situação para mim. Tem que agradar? Cara, eu não sei. Eu não sei. Eu tenho uma opinião muito controversa em relação a isso. Já falei, repito e vou repetir sempre. É algo que eu sempre critiquei os dirigentes de futebol. Dirigente de futebol tem duas coisas que me incomodam muito. Ele querer ser popular, ao invés de ser profissional, e ele sempre ir pelo lado mais fraco quando o time fracassa, mandar o treinador embora. Eu não consigo concordar com isso. Ah, e tem uma terceira situação, que também não gosto, essa coisa do treinador ser o protagonista, depender do treinador para contratar, para saber se ele quer ou se ele não quer. Eu acho que existem certos jogadores, eu me lembro do ex-presidente do Fluminense, Francisco Horta, com quem tive o prazer de trabalhar na Super Rádio Tupi nos anos 90, e o Francisco Horta falou muito da história do Rivelino, quando ele trouxe o Rivelino do Corinthians para o Fluminense, e alguém perguntou, mas o senhor não vai consultar o treinador? Ele falou, não. Se o treinador disser não ao Rivelino, eu mando ele embora. Então tem certos jogadores que não dá muito para ter papo, e eu concordo plenamente com isso. Então eu acho que isso também precisa cair um pouco, do treinador ser o dono do negócio, até porque junta com aquela outra situação. Quando perde 3 meses, perde um carioca, por exemplo, é demitido, sumariamente. Então eu acho que essas situações de treinador, elas precisam mudar um pouco. Precisam mudar um pouco isso. Mas atrelado a isso, a gente tem que entender que o momento é diferente. Eu já falei isso aqui e repito e vou falar diariamente. Ou a gente entende ou a gente sofre. Só que não dá para pedir para a gente entender, não dá para pedir para você entender, porque você não está acostumado com isso. Você está acostumado com férias, intervalo, meio do ano, final do ano, anúncio de contratação. Já falei daquele 2018 que a gente contratou 30 e tantos jogadores, Ian Sassi, Werley, Companhia Limitada, Ribamar veio naquele bolo, lembra? O diretor era o Alexandre Faria. O técnico era o Alberto Valentim, Danilo Barcelos e Companhia Limitada, Cáceres. A gente contratou vários jogadores e a torcida ficava feliz, porque todo dia tinha um nome. Olha o time horroroso que a gente fez. Então, eu ontem, por exemplo, ouvi de uma pessoa ligada ao futebol do Vasco que disse, a gente está acostumado sempre com pressa. Agora a gente não precisa ter pressa. A gente tem condição de fazer a coisa com cuidado. Será que o torcedor está preparado? Será que nós, imprensa, estamos preparados para isso? Porque a gente também cobra. É claro que eu tenho que trazer a informação, mas eu também fico naquela de, poxa, mas vem cá, não vai contratar um treinador logo? A reapresentação é dia 8 de dezembro. Mas se você for botar no papel, hoje é 24. 24 mais 6 mais 8 são 14 dias, tem 2 semanas. Dá para apresentar um treinador, não dá? O treinador for apresentado semana que vem, ou no dia 1º, quando o Paulo Brax voltar, ele apresenta o treinador e o Abel Braga, como diretor técnico, tem uma semana para planejar uma pré-temporada que vai fazer no dia 8 o seu trabalho, vai fazer parte física, vai fazer parte de exames médicos, e só talvez meados de dezembro, mais para frente, vai parar para as festas de final do ano, volta, e o Vasco dia 14 vai para os Estados Unidos, nem estrear no Campeonato Carioca com o seu time principal, o Vasco vai. Foi determinado ontem, o Vasco vai jogar um torneio, vai jogar partidas amistosas na Flórida, contra a River e contra o Inter de Miami, o time do Beckham. Então, essas situações talvez mostrem que realmente ainda dá tempo. Talvez a gente esteja muito ansioso, porque a gente está acostumado com isso. Você está assim, e eu não tiro a sua razão. Mas eu volto a dizer, a gente precisa acostumar, porque agora é assim. Será que vale a gente contratar com tanta pressa? Será que vale a gente contratar só para dizer ao torcedor que contratou? E não adianta, volto a dizer, não adianta quem está na gestão olhar para o torcedor e olhar para a imprensa e dizer, não, eu tenho que agradar esses caras aí. Como acontece muitas vezes, ó, solta essa notícia aí, diz que esse jogador pode estar vindo para o clube, vê qual é a reação. Se a reação for boa, contrata. Pode contratar. Eu já vi isso muito, dirigentes já me contaram isso. Isso acontece demais e eu acho isso muito errado.
Porque você contratar sem nenhuma convicção. Absolutamente. Então eu acho que o futebol tem mudado, os perfis têm mudado de treinadores. Os treinadores hoje precisam ser mais antenados, mais preparados, com mais capacidade de suportar pressão, com mais capacidade de mudanças táticas, alternativas de estratégia durante o jogo. Treinadores estudiosos. Por mais que a gente tenha na nossa cultura a ideia de que quem estuda demais é professor pardal. Mas eu já falei isso, quem fala isso é porque não conhece. Então, como não conhece, é o caminho. É preferível você falar que o cara está errado e não você que desconhece. Às vezes é aquela coisa do nó tático, né? A gente usa umas expressões no futebol. Não, o fulano deu um nó tático no outro. Não, às vezes não é nó tático. Às vezes é um posicionamento certo, é uma situação, o outro também posicionou bem, mas é uma falha de um jogador, né? Tem situações, eu vou dar um exemplo de ontem, eu não sei se vocês viram o jogo ontem do Canadá e Bélgica. Você olha para a Bélgica, Courtois, Vertonghen, você vê Witzel, você vê Kevin De Bruyne. O Lukaku não vai jogar os 2 primeiros jogos, não jogou ontem, não vai jogar o segundo jogo, mas você tem Cabreira, você tem, enfim, jogadores internacionais jogando na Bélgica contra o Canadá. Futebol de terceiro escalão, que tem apenas o Davis, lateral esquerdo, tem um jogador de destaque na Europa, joga, mas a gente não tem nenhuma perspectiva de que o Canadá vai fazer o que fez ontem. Ele deu um nó tático na Bélgica? Não. Ele usou das suas valências, marcação alta, pressão, jogando curto, jogando na velocidade, com atacantes rápidos, liberando o Davis para jogar quase como um meia. Surpreendeu a Bélgica, que ficou muito posicional, muito até arrogante no jogo, como foi a Argentina contra a Arábia, que achou que podia ganhar a qualquer momento, faz um gol de pênalti, um pênalti aos 5 minutos, deitou em cima da vantagem e acabou perdendo o jogo. Porque o futebol hoje é um futebol competitivo, é um futebol em que os nomes já não estão decidindo tanto. Eu já falei isso aqui para vocês. Ano a ano, quando eu era mais novo, ano a ano tinha um jogador eleito o melhor do mundo. Esse ano não, essa época não. A gente viveu aí 15, 20 anos com Ronaldo e Messi, que estão indo para a última Copa do Mundo. Então, o futebol tem mudado. Os protagonistas são importantes, mas o conjunto coletivo é fundamental. Então eu vejo isso como também um indicativo de que um treinador, ele é fundamental. Volto a dizer, é minha opinião. Para mim, o jogador ganha o jogo. O treinador é importante, mas quem ganha o jogo é o jogador. Porque se o jogador tiver com dor de barriga no dia da partida, ele não vai ganhar o jogo. Se ele não estiver concentrado, se ele estiver preocupado que a mulher brigou com ele de noite, no telefone, ele não vai jogar bem. Quem decide jogo é jogador, mas o treinador é fundamental pela estratégia, para ter esse feeling em cima do momento ruim do treinador, para chamar a atenção dele. Então, eu acho que um treinador tem que ser muito bem escolhido, dentro de uma filosofia e de uma convicção, sem ficar olhando para os outros, sem ficar pensando em repercussão. Tenha convicção na contratação. Erra. Uma vez eu conversei com um treinador, eu disse isso para ele. Amigo, erre. Mas erre com as suas convicções, porque na hora de ser mandado embora, é você que vai ser mandado embora. Se você ficar ouvindo muito, se você ficar muito neurótico com isso, claro, ninguém faz nada sozinho. Você tem que ouvir. Tem seus auxiliares, tem seus amigos, seus comandados, enfim, pessoas que podem conversar com você, mas a decisão final é sua. Você precisa tomar uma decisão. Só que tomar uma decisão não é tomar uma decisão porque eu quero, é porque eu sou teimoso, não é bater pezinho, não. É porque você tem uma convicção de algo que dentro de um planejamento de empresa, dentro de um planejamento estratégico, dentro de objetivos a serem alcançados, que é algo que eu tenho curiosidade. Quais são os objetivos do Vasco em 2023? Quero perguntar isso ao Paulo Brax. Qual é o modo de chegar a esses objetivos? Quais são as contratações? Se o Vasco contratar jogador jovem do Campeonato Brasileiro, que não é muito chamado, está se falando aí do Mateuzinho, do Sampaio Correia, o Bissoli do Avaí, que foram jogadores que se destacaram na Série B, mas são jogadores pequenos. É uma filosofia? Não é longe daquilo que a 777 poderia trazer? Ou a 777 nunca prometeu, num primeiro instante, trazer o Cristiano Ronaldo e o Messi? São perguntas que a gente tem que perguntar, que a gente tem que fazer. Mas acho que isso, quem ainda não respondeu, tem que ter a convicção de que vai fazer. E que isso é fundamental para você ter a certeza das respostas que você quer em campo. Para isso, o diretor técnico é importante, que vai cobrar, é você saber o DNA do clube, como é que joga, como é que não joga, como é que a torcida se motiva vendo um time jogar.
Então eu acho que todas essas questões são importantes, mas eu entendo muito essa questão da ansiedade, mas volto a dizer, controlem-se. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. E coloca o olho para o mercado. Ninguém contratou. A gente vive hoje no futebol das especulações, dos nomes que são ventilados. Nem todos são confirmados, então é uma loucura. Ontem, por exemplo, saiu uma notícia de que o Vasco quer o Raul. Não quer o Raul, gente. O Vasco não quer o Raul. O Raul é um jogador hoje que vale 4 milhões de dólares no Bragantino, por mais que não jogue, o Bragantino não vai. E o Vasco não vai contratar um reserva do Bragantino por 4 milhões de dólares, é muito difícil. Foi até meu amigo Jorge Nicola que deu essa informação. Eu procurei o pessoal ontem da Bertolucci, que é o pessoal que cuida deles lá do Raul, me disseram: olha, não tem nada. Impossível, absolutamente impossível, Raul. Não é um jogador que hoje o Vasco tenha procurado e nem é o perfil. Agora, tem muita coisa que precisa, na minha opinião, melhorar. E eu cobro isso diariamente do Vasco. Eu acho que essa maneira de se comunicar é uma maneira que talvez até me digam: olha, vai ser assim agora. E a gente vai fazer o quê? A gente vai matar os caras? E se eles fizerem assim, a coisa andar, ótimo. Se não andar, eles vão estar se arrependendo, eles vão estar perdendo o dinheiro deles. Perdão. E eles, com certeza, estão muito preocupados com isso. Eles querem que a coisa vá. E querem dar o passo certo, no momento certo. Eu posso garantir a vocês, olha, tem mais de 100 jogadores que foram procurados, empresários, muita gente. E esse funil foi apertando. E agora é o momento de definir. Mas dentro de uma calma, dentro de uma paciência que eles têm. Eles sabem que o torcedor está angustiado, eu sei disso. Mas olha, ontem eu vi, eu falei isso no News ontem à noite, e vou repetir aqui de uma pessoa que trabalha no departamento de futebol do Vasco. Na verdade não é nem muito ligado ao departamento de futebol, mas convive com os caras lá diariamente, que eu fiz essa pergunta para ele. Eu disse assim: tá com muito trabalho? Ele disse: sim, muito. E eu falei: tá todo mundo apreensivo aqui em relação a notícias, contratações. As coisas vão acontecer no momento certo. Tivemos pressa por muito tempo. Agora, a gente vive uma nova realidade. Paciência, as coisas vão acontecer. E é isso, quem tá lá sabe do que vai acontecer, a gente que não sabe. É aquela história, você tem um segredo lá do teu amigo, você tá doido pra saber, o cara não conta. E aí, como é que você faz? Você fica desesperado. Não é? É a única coisa que eu posso dizer a vocês. É a gente ter calma. Tem que ter paciência. Como a gente vai ter que ter paciência logo mais pro jogo do Brasil com a Sérvia. O Brasil tem um grande time, o Brasil tem um ótimo time. Do meio pra frente, então, eu acho que o Brasil tem uma das melhores gerações em campo. Rafinha é um grande jogador. Richarlison é um grande atacante. Neymar nem se fala. O Vinícius Júnior, apesar de eu ter algumas controvérsias com ele, mas é um jogador que está em grande momento. O único que ficou entre os 10 para melhor do mundo. Muito bom jogador. O Paquetá jogando muito bem em várias funções. Acho que o Tite acerta em botar o Paquetá como segundo volante. Acho mais jogador do que o Fred. O Casemiro, apesar de estar um pouquinho mais velhusco, pode dar, mas eu ainda preferia ver o Bruno Guimarães ali, que é um jogador de muita movimentação. Está jogando em altíssimo nível. Uma linha defensiva forte, com dois laterais que não avançam muito, que eu acho ótimo. Se você bota atacantes, como o Brasil tem, como Rafinha e Vinícius Júnior, para abrir o jogo, você tem dois laterais que jogam atrás mais fixos, posicionais numa linha de 4. Dá uma segurança maior. Nós vamos pegar uma seleção, que é uma seleção que, historicamente, a Sérvia é uma seleção que é muito parecida com o futebol brasileiro. Eles gostam de jogar futebol, eles tocam bem a bola, eles têm talento. Vai ser um jogo difícil. Eles não vão jogar lá atrás, com a bunda lá atrás. Eles vão jogar um bloco médio, um pouco mais à frente, tentando ganhar o meio de campo. Jogam com 4, 5 homens no meio campo. Tem alguns jogadores muito bons, de boas equipes na Europa. São jogadores de talento, que já jogaram com o Brasil, conhecem o Brasil, mas esses jogadores se entrosam e se esbarram o tempo todo na Europa. Então eu acho que é um jogo complicado, diferente da perspectiva que teve a Bélgica com o Canadá, a Arábia com a Argentina. Eu acho que a estreia do Brasil é a estreia mais difícil. É o adversário mais difícil de todos os favoritos. Mas acho bom. Acho que o Brasil precisa ser testado. O Brasil é um time muito bem treinado, um time de ótima evolução tática, de bom posicionamento. E eu acho que a gente vai ver um grande jogo logo mais. Porque eu acho que é legal, assim, claro que eu quero que o Brasil pegue logo o adversário fraco e ganhe, passe de fase, mas acho que isso tem trazido uma certa mentira ao Brasil nos últimos campeonatos do mundo. A gente faz primeiras fases tranquilas e passa e vambora. Não, eu acho que o Brasil precisa ter testado, precisa jogar contra a europeu, precisa bater de frente, vai pegar logo dois, a Sérvia e a Suíça.
E acho que é legal para o Brasil ganhar a cancha, para o Brasil ganhar força. E eu acredito. Acho que a seleção brasileira é um bom time, que é claro, pode ser derrotada. Um dia ruim pode acontecer, como foi contra a Bélgica na Rússia, que o Brasil fez um bom jogo, foi prejudicado, teve pênalti em cima do Gabriel Jesus, teve volume de jogo, tomou 2 gols idiotas, tomou um gol contra do Fernandinho no escanteio, depois um contra-ataque do De Bruyne, que o Marcelo marcou errado. Mesmo assim, fizemos um gol com o Renato Augusto e por pouco não chegamos ao empate, por pouco não fizemos o gol de empate. Então eu acho que o Brasil tem a questão da camisa, da tradição, e acho que esse ano o Brasil tem um time muito bom. Jogadores jovens, protagonistas, dentro de uma filosofia que eu apoio muito no futebol. Juventude, saúde, disposição. O Tite não teve medo de pegar o desconhecido Rafinha, que era do Leeds, foi pro Barcelona e botou de titular. O Vini Júnior, que estava lá, porra, alguns anos atrás, quando chegou ainda, era do B, do Real Madrid B, foi, cresceu e foi. O próprio Richarlison, apostou no Richarlison. E nós temos ótimas opções no banco. Temos jogadores que podem ajudar, já falei aqui do Bruno Guimarães. Temos o Antony jogando muito futebol, o Martinelli, que é do Arsenal, jogando muita bola. Então eu acho que o Brasil tem um ótimo time. E se tudo der certo, eu acho que o Brasil consegue uma boa vitória hoje e dá um recado aos demais de que o Brasil vai forte para ganhar esse hexacampeonato. Mas futebol, como diria aquele velho filósofo, é uma caixinha de surpresas. Então, gente, o que eu posso dizer a vocês é isso. Paciência com o Vasco, dentro do possível, apesar de ser difícil, eu sei que está incontrolável. Não bate em mim não, tá? Não bate em mim não. As pessoas acham que a gente protege. Ninguém protege ninguém aqui não, cara. Ninguém aqui tá a favor de ninguém não. A gente só tá trazendo a realidade para vocês. Se vocês acham que ficando irritado, ficando puto da vida, xingando a gente, xingando as pessoas todas, vai mudar, os caras lá, já falei para vocês, não entendem a língua de vocês. Então, gente, relaxa e para de sofrer. Vai acontecer. Eles vão fazer um time de futebol, vão trazer um treinador em algum momento. Você não vai gostar de alguns. Você vai gostar. O outro aí atrás de você, acho que vai gostar. Mas aquele que está mais atrás não vai gostar. Não adianta, não existe unanimidade no futebol. Como não existe unanimidade no futebol em relação à seleção. E isso é uma coisa que eu queria muito falar. Porque eu não entendo o brasileiro que não torce pela sua seleção. Por mais que tenha essa questão do clubismo, que eu acho até saudável, legal, mas eu acho que vestiu a camisa da seleção é a pátria. É a pátria. A gente tem que torcer. Gente que torce pela Argentina, eu sinceramente, você pode gostar do futebol argentino, você pode gostar da Holanda, você pode gostar da Bélgica, você pode ter predileção por grandes nomes. A Bélgica de Predome, de Gerrits, de Keulemans, de Faf, a Holanda dos irmãos René e Willy van der Kerkhoff, de Cruyff, de Neskens, de Youngblood, enfim, goleiros históricos, de Robben, de Van Basten, de Gullit, enfim. Você pode gostar pela história, mas no final quem rola a bola é a seleção, que é a única que pode ganhar o hexacampeonato, gente. Então, a gente precisa respeitar um pouco o nosso país. Nessa hora não existem diferenças, porque eu gosto de A, que eu gosto de B, porque eu votei em A, que eu votei em B, esquece isso. Agora é o nosso futebol, é aquilo que nos representa, aquilo que o Brasil é mais conhecido no exterior, pelo seu futebol. O mundo para quando você fala Pelé. Respeita o futebol brasileiro. A gente é conhecido por isso. Se alguém no Egito te olha, fala Brasil, fala assim, futebol, Neymar, Pelé, Ronaldo. E isso a gente tem que ter muito orgulho. Então, numa hora em que a seleção vai jogar, mas não é torcer para a Argentina, com todo respeito, gente. Sabe? Com todo respeito. Eu não vou torcer para a Argentina, não vou torcer para o Uruguai, tenho grandes amigos, mas não vou torcer. Claro, o Brasil não tá, a gente vai pelos amigos. Mas, ao contrário, eles não torceriam por nós. Eu sou Brasil. E sou muito Brasil. Numa hora como essa, vou vestir minha camisa do Vasco. Claro, vou ver o jogo com a camisa do Vasco, mas sou muito Brasil. Grande abraço a todos vocês. Um ótimo dia. Bom jogo. Torça pela sua seleção. Torça pelo seu país, acima de tudo. E torça pelo Vasco. Grande abraço. Tchau.